Agora a gente não mexe mais. Agora pode ir, já começou. Oi, gente, tudo bem? Desculpem-nos o atraso, mas eu acabei de dizer que se fosse tudo perfeito, não ia ser 2020. É a nossa última live, a gambiarra pedagógica rola solta aqui, e se não tivesse dado um probleminha de conexão, nós não estaríamos em 2020. Então, nos perdoem pelo atraso, nós tivemos aí 5 minutos, altamente tolerável. Até a cadeira está fazendo barulho agora. Bom, vamos começar, né, gente? 2020, o nosso ano mais que esquisito, diferente. Eu acabando de sair da minha quarentena, porque eu tive Covid no começo desse mês. Graças a Deus não tive sintomas graves, não precisei de hospital, mas tive que ficar isolada, sozinha, com medo, com vontade de chorar, com vontade de abraçar alguém, mas isso passou. Meus amigos, minha família, as pessoas que trabalham comigo me deram muita força pelo celular, pelo WhatsApp, ainda bem que a gente teve esse momento de redes sociais, então quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, a todas as pessoas que estiveram comigo nesses dias. E quero dizer para vocês que nós pensamos em um jeito de terminar o ano conectados. A gente fez isso, vocês me aguentaram aí o ano inteiro com lives temáticas, fizemos lives juninas, lives de todos os jeitos, conversamos, batemos papo, esclarecemos assuntos, trouxemos pessoas que vieram de fora, né, virtualmente, falar com a rede, explicamos encaminhamentos do plano de estudo dirigido, explicamos várias coisas, usamos muito esse canal, que foi o único que a gente conseguiu esse ano, para estar perto de vocês, ouvindo vocês, entendendo como que a gente ia superar tudo isso. Então, hoje é um dia mais que especial, e nós estamos há 3 dias, é isso, né? Quarta, quinta e sexta, mas hoje é 3 dias das férias, do recesso, e a gente só volta dia 1º de fevereiro. A Secretaria de Educação vai continuar trabalhando nesses dias, porque nós temos todas as questões financeiras que acontecem no final e no início do ano, para começar o ano letivo, mas a gente só vai se ver novamente por este canal, porque vai ser online, no dia 1º de fevereiro. Então, desde já, eu quero que vocês aproveitem muito essa live. Por quê? Porque a gente não ia falar de assunto chato, e nem ia trazer gente chata aqui. Então, nós convidamos o Kleber Fabiano para vir aqui falar tantas coisas boas, que eu tenho certeza que vai nos ajudar a encerrar esse ano, assim, entender tudo que aconteceu, que não vai ser fácil, que a gente está tentando entender ainda, como as coisas mudaram, como as coisas mudaram na escola, como as coisas mudaram na nossa vida, na nossa família, com as pessoas que a gente ama, como a gente teve que se reinventar nesse ano. Eu acho que todo mundo fala reinventar, né, Kleber Fabiano, parece até uma palavra clichê, mas sim, nós tivemos que entender tudo isso e reagir, sobreviver. Então, nós trouxemos o Kleber com esse sentido, assim, de conversar com vocês sem o peso de uma palestra, de uma conversa, mas com um coração muito tranquilo, de dizer assim, nós cumprimos 2020. A Rede Municipal de Educação de Londrina, junto com as escolas, com os CMEs, com 6 parceiros, nós conseguimos vencer 2020. E esse mérito é de todos vocês, de toda a Secretaria de Educação, de todas as pessoas que trabalham aqui, de todas as pessoas que trabalham nas escolas, que entregaram cestas, dos nossos professores que não puderam ir porque são do grupo de risco, dos nossos professores que foram às escolas, das famílias que atenderam os nossos chamados, das famílias que não atenderam, mas a gente conseguiu chegar até eles. Enfim, gente, eu tenho tranquilidade no coração de dizer que nós vencemos 2020. A Rede Municipal de Educação de Londrina venceu 2020. Sabe, concluído com louvor, vocês fizeram isso. Então, é neste intuito de afeto, de
Meu Deus, passamos por isso, que a gente vai ouvir o Kleber Fabiano agora. Agradecer muito a Juliana Morales, nossa intérprete. Juliana é professora da nossa rede. E a Ju também é uma reinvenção, né, Ju? Por que é uma reinvenção? Porque este ano nós não vamos, depois de 2020, nós não vamos viver mais sem a Ju. Nós nunca mais viveremos sem um intérprete nas nossas reuniões, nos nossos pronunciamentos. Isso é acessibilidade, isso é garantir que todo mundo está dentro. Isso não é, ai, como é, não, é obrigação. Então, assim, só coisa boa em 2020. Kleber, você assume agora, eu saio daqui, vou ficar olhando os comentários aqui, tá bom, gente? E depois a gente volta para finalizar, tá bom? Muito obrigada. Kleber, é com você. Obrigado. Obrigado, Maria Tereza. Excelente dia para todos nós. Juliana, obrigado também, gratidão por esse convite, né? Fico muito honrado, na verdade, de saber que nós estamos aí fazendo essa live de encerramento, que eu fui convidado, fico realmente muito feliz, muito honrado, e é isso mesmo, né? É um novo tempo, é um novo momento, né? Isso é clichê, mas não adianta, é o clichê que é, porque realmente a gente está vivendo um momento extremamente diferente. E eu fico feliz, por um lado, porque nunca tanto na história desse país a literatura, a contação de histórias, a arte fez parte da vida das pessoas, né? Então, o tanto de vezes que teve lives de todos os tipos, de música, de contação de histórias, teve peças, né? Virtualmente, nós tivemos exposições, foram disponibilizadas bibliotecas inteiras digitalizadas para esse momento. Então, efetivamente, é um momento histórico, né? É um momento em que a arte, mais uma vez, estava presente, né? Talvez muita gente que nem tinha tanto contato com a arte, a partir desse ano, a partir desse momento, começou a se conectar mais com a arte. E nós, professores, também, né? Nunca tantos pais queriam tanto que os filhos fossem para o CEMEI, para o SEI, para as escolas. Acho que nunca na história das famílias o desejo de poder colocá-los, enviá-los para a escola foi tão grande como esse momento, né? Então, tem gente que não aprendeu nada com a pandemia, tem gente que aprendeu alguma coisa e tem gente que aprendeu muito. Como tudo na vida, cada um vai significar isso de acordo com as suas subjetividades. E eu não poderia finalizar essa live sem antes agradecer Londrina, que faz parte da minha vida, faz parte da Fatum, né? Sempre que eu estou em Londrina, eu sou recebido com muito amor, com muito carinho. Quem me levou para Londrina, né, foram a Aline e a Márcia, duas pessoas incríveis e que eu tenho muito carinho, muito respeito e muita admiração. Então, desde a primeira vez que eu fui para Londrina, isso aí já há alguns anos, que eu tenho esse carinho, esse amor, esse desejo de ir para Londrina, né? Eu estou morrendo de vontade de voltar, de correr no lago, de passear por aí, abraçar vocês. Uma das cidades mais... Vocês escutam isso direto, né, gente? Vocês devem escutar isso de todo mundo, mas Londrina realmente é uma cidade muito calorosa, em todos os sentidos, né? Uma cidade gostosa, de calor quente, que eu amo, e uma cidade desse calor humano também. Então, quando a gente fala desse momento da literatura, por exemplo, a gente sabe que a literatura não tem por objetivo ser terapêutica, não tem por objetivo... É uma arte, mas é uma arte que incrivelmente cura, que incrivelmente traz notícias de quem nós somos, uma arte que traz conforto, uma arte que traz uma sensação de podermos sempre ter um abraço, né? Nós podemos... A literatura nos dá um acolhimento. A literatura faz com que, de alguma maneira, nós tenhamos uma sensação de paz. Por que eu digo isso? Quando nós pensamos, por exemplo, em Dom Quixote, por exemplo,
o cavaleiro da triste figura, que lutava contra moinhos de vento, imaginários, naturalmente, e fazia tudo isso com seu fiel escudeiro Sancho Panza, e fazia em amor a sua amada platônica Dulcinea. Essa narrativa, por exemplo, ela nos dá uma percepção de ordem. Vou explicar. Dom Quixote tem começo, meio e fim. Toda vez que eu pego Dom Quixote aqui na minha estante, eu tenho a percepção, a sensação, a impressão de que as coisas estão em ordem. Dentro daquele caos que é a narrativa. Por que ordem? Porque ao final eu tenho um desfecho. O que eu sei da minha vida? Eu sei que eu caminho. Eu sei que eu estou caminhando. Eu sei que hoje eu estou aqui com vocês, neste horário, conversando com a turma de Londrina que eu adoro. Ponto. Eu não sei mais nada. Eu não sei se o meu telefone tocar, o que vai acontecer. Eu não sei se vai chegar alguém aqui na minha casa. Eu não sei que notícias eu vou ter, boas, desagradáveis, péssimas, trágicas, maravilhosas. Eu não sei. Eu sei que eu caminho, né? Então nós somos este livro, potencialmente, nós somos essa narrativa que caminha. As histórias que estão aqui, com todo o seu caos, com toda a sua estrutura caótica ou cheia de conflitos, elas vão finalizar em algum momento e elas vão estar sempre ali, numa ordem, né? Num ambiente seguro, ao passo que nós caminhamos. Quando nós imaginaríamos, por exemplo, com todos os planos que a humanidade tem, que nós teríamos de parar durante um ano? Isso era inimaginável, impensável, quase surreal. Parece coisa daqueles filmes dos Estados Unidos, filmes comerciais americanos. No entanto, nós paramos. Então, essa sensação de caos que a vida tem, ela é contrastada na literatura por uma sensação de conforto. Por isso que as crianças, por isso que, mais uma vez, as crianças precisam ter amplo acesso à literatura. Por quê? Porque justamente a literatura traz esse conforto, né? Não é um conforto pacífico, porque a literatura é subversiva, a literatura nos tira de um lugar de conforto, coloca nos lugares, muitas vezes, de insegurança, mas é uma voz, ainda que seja pelo texto visual ou pelo texto verbal, dos livros como a gente já estudou tantas vezes juntos aí nas formações de Londrina, ainda assim é uma voz. Ela ecoa algo que é humano. Ela traz uma sensação de humanidade. E é claro que essa sensação de humanidade vai nos acompanhar. Nós nem sempre percebemos isso, mas ela faz parte, né? Ela faz parte. Quando eu digo assim, nós, professores, lutamos quixotescamente, quando eu digo que nós lutamos quixotescamente, eu faço referência a Dom Quixote. Ou seja, alguém que lutava incansavelmente contra algo que não tem lugar, né? Não tem algo concreto, mas ele tem uma luta interna. E Dom Quixote é o cânone, ou seja, é a obra sagrada da literatura mundial, uma das literaturas sagradas da humanidade. Agora, eu quero chegar numa outra história que muitas vezes nós já vimos, nós já lemos, nós já conhecemos, mas que eu acho que cabe muito bem para essa nossa conversa, que é a história de uma garota que mora no Kansas, nos Estados Unidos. O Kansas, como todos sabemos, é uma região árida, é uma região desértica, em muitos lugares, povoada por tormentas, por hurricanes, por furacões. E essa região tão árida, tão cinzenta, é o lugar onde vive a nossa personagem Dorothy, em companhia do seu cachorro Totó. Isso é uma história muito conhecida. Agora, o que eu queria mostrar nessa live é como que uma história tão conhecida nossa, tão próxima de nós, pode, num momento como esse, ter outros sentidos. Eu estou buscando significado, eu estou em busca de Oz.
Até falei para a professora Maria Tereza que o nome dessa palestra é Em Busca de Oz. E vocês vão entender por quê à medida que a gente vai conversando. Dorothy é órfã. Então, essa história é uma história muito... Embora foi escrita no século passado, ela é uma história muito contemporânea, né? A Dorothy é órfã. Ela mora aí com o tio e com a tia, mas o seu grande companheiro é o cachorro Totó. Então, vamos pensar nas crianças de hoje. Muitas crianças não têm mais aquela família como nós conhecíamos antigamente, só com o pai e com a mãe. Então, tem criança que mora com a avó, com o tio, com o padrasto, com a madrasta, com 2 pais, com 2 mães. Ju, agora eu fui muito rápido, né, Ju? Eu vou devagar. Então, o que acontece? É uma história onde as crianças contemporâneas têm famílias das mais variadas formas. Nesse caso, a Dorothy é órfã. Então, é um contexto da garota. Mas ela tem um cachorro. Gente, nessa pandemia, quantos pets, quantos animais de estimação tiraram crianças que são filhos únicos, por exemplo, ou que tiveram de ficar com a avó em isolamento, ou com alguém da família, que seja a própria família, mas o cachorro, o gato, os peixinhos, enfim, os pets, de certa forma, também foram seus grandes companheiros. A criança estava acostumada a ir para a escola, estava acostumada... É diferente de uma época em que onde os pais tinham muitos filhos, eram muitas crianças e muitos primos. Hoje as famílias têm cada vez menos filhos, quando não 1 ou 2, às vezes estão em idades muito distantes um do outro, e muitas vezes a forma com que a criança elabora todas as suas dores, as suas perdas, as suas alegrias, os seus procedimentos sociais, por assim dizer, são com aquele animalzinho de estimação, ou com os brinquedos, ou com, enfim, né? De alguma maneira, ela elabora isso. Os pais, muitas vezes, não têm o esclarecimento que nós temos de conversar com as crianças, explicar o que é a pandemia, dar uma cara para o coronavírus, porque para algumas crianças o corona não tem cara. Ele é algo abstrato, ele dá medo, ele traz pânico, ele traz insegurança, ele tira a paz do pai e da mãe, ele tirou o emprego de algumas pessoas. Então, vocês imaginem que na cabeça das crianças é um monstro. Eu até conversei durante esse ano com muitos professores nas consultorias e palestras via live que eu fiz, e fiz muitas atividades de pedir para desenhar o corona, criar uma história onde o corona seja vencido, para que a criança pudesse falar sobre aquilo, nominar. Nós sabemos a importância que é para a criança de nominar, ter uma cara para as coisas, ter um contexto para as coisas, ter segurança. Essa segurança que a gente não tem de verdade com o corona, mas que via arte, via literatura, é possível ficcionalizar, brincar com isso, dar uma ficção para isso, dar um caráter ficcional, não real para isso. E, ao mesmo tempo, dentro de uma realidade. Então, a Dorothy é a representação máxima, na minha opinião, da criança contemporânea, que tem aí o seu parceirinho, o Totó, um cachorro, é órfã. Aí você vai dizer, professor, mas nem todo mundo é órfão. Nem todo mundo é órfão no papel. Nem todo mundo é órfão oficializado. Mas tem muito pai e mãe que deixam as crianças numa sensação, num estado de orfandade, num estado de abandono. Eles estão juntos na casa, mas a criança está abandonada. Faz tempo já, faz tempo. Então, essa sensação, essa percepção de ser órfão é uma realidade de muitas crianças. É uma realidade de muitos, de nós adultos. Mesmo dentro de casa, e talvez até dentro de casa, nesse momento da pandemia, essa solidão ampliou. Essa sensação aumentou para algumas pessoas. Não sou eu que estou dizendo, são os cartórios com o número de casos de separações, de litígios, de divórcios, Então, os dados estão mostrando isso. A violência feminina, a violência doméstica para com as crianças aumentou num número assustador. Então, significa que essa orfandade, que essa sensação de abandono, não é só da Dorothy, e nem é mérito das crianças que realmente perderam o pai ou a mãe, mas ela pode acontecer em muitos lares, em muitas famílias. Muita gente hoje acordou chorando e triste por um abandono, ou por uma forma de abandono, por uma sensação de abandono.
Então, isso que eu quero mostrar sempre nas minhas palestras, nas minhas salas, e todo o meu trabalho está pautado nisso. Mostrar como a literatura, como a narrativa, como a contação de histórias que a gente vive lá na escola, na verdade, ela é muito mais do que aqueles elementos técnicos que a gente aprende na universidade, ou que muitas vezes nós, formadores, passamos para vocês nos cursos. Ela é algo que faz com que eu me veja, faz com que eu sinta uma forma de conforto, não conforto porque isso vai me trazer de volta o que eu não tenho, mas de eu ser humano, e de eu estar num contexto igual a centenas de milhares de pessoas que vivem a mesma coisa que eu. Então, é uma condição, portanto, é algo que eu posso superar. Portanto, é algo que a literatura faz com que esse conflito da Dorothy de ser órfã vá, de alguma forma, ser tratado durante a narrativa. E então nós vamos conhecer a história, né, que a gente já conhece, porque ela é clássica. Então vem um furacão, o tio e a tia saíram de casa para ver as questões, porque está tendo uma tempestade, enfim. A Dorothy entra em casa com o Totó, o furacão leva a casa de Dorothy, e aí entra no mundo da imaginação, então isso é muito legal, porque parte de uma realidade, é como um conto de fadas, ele parte de uma dada realidade, vai para o plano do imaginário, e a Dorothy vai nessa casa junto com o Totó. Passa o furacão, a casa cai. Mas quando a casa cai, ela já não está mais no lugar onde ela estava, no Kansas, numa região geograficamente marcada e real, como a história começa. Ela agora está num descampado. Ela está num tempo e num espaço totalmente diferente daquilo que está no cotidiano. Gente, vocês estão entendendo que aqui é o momento que a literatura nos tira. Até aqui é uma menina do Kansas, órfã, com um cachorro, com o tio e uma tia. Agora, tem um rompimento na narrativa. Esse rompimento se dá não só na estrutura do texto, mas se dá dentro do nosso coração, da nossa mente. Nós, leitores, somos levados a sair do mapa dos Estados Unidos e, portanto, do mapa mundial, para entrar no mapa subjetivo, no mapa de relações completamente sem marcas, sem precedentes, sem futuro, sem passado. É só um tempo presente que está ali. Isso é a grande magia da literatura, que eu e vocês tanto amamos. Não tem professor que não goste de literatura, que não ame as histórias, né? E faz parte da nossa vida, isso nos toma, né? Nos deixa encharcados de vida. E a Dorothy agora, então, está completamente sozinha nesse espaço. Literalmente, a casa caiu. Porque há um momento que a casa cai, né, gente? Há um momento que a coisa não fica para sempre tão ruim. Um momento a coisa desaba, e aí alguma atitude vai ter que ser tomada. Dorothy, então, sai dessa casa, abre a porta e vê que ela está num outro país com pessoas pequenininhas, assim, pessoas desse tamanho. Ela está num outro lugar. E essas pessoas que são completamente surreais, não são pessoas normais, são um outro tipo de gente, com habitações diferentes, com plantações diferentes, vegetação diferente. E a Dorothy sai e ela fica assustada com esse novo mundo. E vem uma fada e diz para ela: olha, você fez a coisa mais importante que alguém na vida poderia ter feito para o nosso povo. Você matou a bruxa má do leste. E a Dorothy diz: não, mas eu não matei bruxa nenhuma, eu não tinha essa intenção. Você não tinha essa intenção, mas você assim o fez. E, portanto, você pode ser a rainha da nossa comunidade. Você pode ser a rainha desse novo lugar. Aqui é uma coisa importante para a gente pensar. Quantas vezes a gente tira, né? A gente faz o bem para alguém, a gente mata simbolicamente a bruxa de alguém, e nós não fizemos aquilo de verdade porque tínhamos a intenção. São circunstâncias da vida, né? A vida é feita de circunstâncias. E essa foi uma circunstância que fez com que Dorothy, então, matasse a bruxa má do leste. E a fada diz para ela: mas o que você quer? Qual o seu maior desejo? E a Dorothy, incrivelmente, diz: olha, o maior desejo de
toda a minha vida é voltar para casa. E aqui é outra coisa impressionante, né, gente? É voltar para casa. Se a gente pega, por exemplo, as teorias literárias, se a gente pega, por exemplo, a Jornada do Herói, do Joseph Campbell, por exemplo, ele fala que, teoricamente, todo herói quer voltar para sua casa, para a raiz. Né? Não que ele não queira fazer os atos heróicos, não que ele não queira lutar ou realizar o seu compromisso, a sua missão de vida, mas voltar para casa, para essa raiz, para esse lugar que é de origem, é o grande sonho de todos os humanos. É o nosso grande sonho. A gente pode viajar para todos os hotéis do mundo, a gente pode fazer passeios incríveis, fazer turismo, mas chega uma hora que o que a gente quer mesmo, é voltar para nossa casinha, por mais humilde que seja, por simples, é o nosso lar. E a Dorothy fala isso, olha, eu quero apenas voltar para casa. Eu só quero isso. Eu não quero outra coisa, eu quero voltar para casa. Bom, eu não sei o que fazer, diz a fada. O que eu posso fazer por você é te dar esses sapatinhos. Eles são sapatos mágicos. Sempre que você quiser, você precisar deles, você bate os 2 sapatinhos e você pode fazer com que as coisas aconteçam. E a melhor forma de você voltar para casa é seguir essa estrada aqui, das Pedras Amarelas, e conversar com o maravilhoso Mágico de Oz. É assim o nome original da história em inglês. The Wonderful Wizard of Oz. The Wonderful Wizard of Oz. Uma brincadeira que sonoramente é uma brincadeira linguística para eles, né? Que o texto original é em inglês. E também, ao mesmo tempo, é algo esplendoroso, porque não é o Mágico de Oz. A tradução original deve ser feita como o maravilhoso Mágico de Oz. Por que maravilhoso? Porque a Dorothy vai em busca do maravilhoso. Nós estamos buscando Oz, eu e vocês. Nesse momento de pandemia, a vacina é Oz. O caminho até a vacina é o caminho das Pedras Amarelas. O caminho que a gente quer de volta, ou de uma nova normalidade, ou a volta da normalidade, no que nós queremos, é a busca de Oz. É a nossa busca incessante de voltar para casa. Voltar para casa é uma simbologia de voltar para a normalidade, voltar para o trabalho, voltar a abraçar e amar as pessoas que nos são caras. Ou seja, essa é a grande busca humana. E a literatura só registra isso, gente. A literatura é o reflexo, é o retrato, é o espelho de quem nós somos. A literatura tem a mesma busca, porque ela é feita por nós humanos e, portanto, ela tem a mesma busca. A Dorothy, então, se despede da fada e ela segue o caminho das Pedras Amarelas. Já caminhando, ela encontra um leão. E é óbvio que ela fica extremamente com medo, o Totó começa a latir, porque o Totó se acha corajoso, né? Os cachorrinhos, eles acham que eles podem lutar contra qualquer leão, não é assim? Passa um cachorro imenso na Rússia, o cachorro começa a latir como se ele fosse, assim, o rei do mundo. E ele é. O rei daquele espaço, ele é. O Totó começa a latir, a Dorothy percebe que, na verdade, trata-se de um leão. E ela morre de medo do leão. Mas percebe que o leão, na verdade, também está morrendo de medo dela. E, na verdade, ela percebe mais que ele está triste. E mais, que ele está chorando. E o leão diz, olha, todo mundo pensa que eu sou corajoso. Mas, na verdade, eu sou um covarde. Eu sou muito covarde. Eu queria mesmo ser corajoso, mas eu não sou. Eu sou extremamente covarde. Todo mundo pensa, porque eu sou um leão, que eu sou forte. Gente, olha a metáfora disso. Quantas vezes as pessoas nos veem fortes, esperam de nós atitudes corajosas, quando na verdade nós estamos morrendo de medo, amedrontados, tristes, angustiados, e nós não conseguimos muitas vezes crer que nós somos aquilo que os outros dizem que nós somos. Nós muitas vezes não queremos ter a força que o outro diz que nós temos. Isso é muito humano e a literatura registra isso. A Dorothy percebe que ele é um leão e sabe que ele seria capaz do que ele quisesse, porque ele tem força para isso, mas ele não tem a crença necessária nele mesmo. Então é uma história, de novo, que traz um encontro conosco, né? Com aquilo que nós somos. As crianças desejam que os pais heroicamente combatam o coronavírus.
A gente espera que o outro, alguém, faça alguma coisa pelo coronavírus. A gente sempre acha que um leão corajoso é capaz de fazer alguma coisa, mas muitas vezes a coragem que a gente espera do outro não existe. E pior, muitas vezes a coragem que esperam de nós não existe. Volta para a história. Agora, a Dorothy diz, olha, eu não sei como te ajudar. Eu sei que existe o maravilhoso mágico de Oz, e ele vai me fazer voltar para casa, porque esse é o meu maior desejo. Você quer ter coragem? Vamos comigo, quem sabe o maravilhoso mágico de Oz te encha de coragem, te dê coragem. E é claro que o leão aceita, e eles seguem a estrada das pedras amarelas em busca de Oz. Nessa trajetória, logo na frente, eles encontram um espantalho. O espantalho diz, olha, que bom que vocês apareceram. Me tirem daqui, eu estou pendurado aqui faz tanto tempo e eu não consigo sair daqui, porque eu não consigo pensar nem como sair daqui. Na verdade, eu não tenho cérebro. E por não ter cérebro, eu estou parado aqui faz muitos anos e eu precisava sair daqui. A Dorothy e o leão, naturalmente, tiram o espantalho dali, começam a conversar e percebem que ele tem um grande sonho também. Ele quer ter um cérebro, ele quer pensar. E eles dizem, bom, se você quer pensar, a coisa mais fácil de fazer é vir conosco até o maravilhoso mágico de Oz, porque ele sim é capaz de tudo. Ele é capaz de todas as coisas. E então, eles se juntam à trupe e seguem o seu caminho. Na trajetória, eles encontram o Homem de Lata. Quando encontram o Homem de Lata, eles percebem que o Homem de Lata está enferrujado. E o Homem de Lata diz, olha, tem aqui um óleozinho aí do lado, coloquem aqui, por favor, porque eu não consigo me mover, eu estou aqui há muitos anos. Eu perdi a conta de quanto tempo eu estou parado aqui. A Dorothy questiona, mas por que você está enferrujado? Ele disse, eu estou enferrujado, eu estou aqui parado porque eu não tenho coração. Eu não sinto emoção. Eu preciso de um coração. Eu penso muito, eu tenho cérebro, diferente de você, espantalho, mas eu não tenho coração. E aqui, gente, completa a coisa mais importante dessa história. Quais sejam? Uma menina que quer voltar para casa, um leão que quer ter coragem, um espantalho que quer ter cérebro e um homem de lata que quer ter um coração. Vejam se não é o retrato de todos nós. Vejam se todos nós não estamos representados nessa narrativa, todas as crianças, todos os seres do planeta. Uns de nós somos extremamente racionais. Não, deixa comigo, deixa que eu faço. Não, Maria Teresa, eu faço, eu vou lá e faço. E se eles não gostarem, eu falo mesmo, porque eu falo, sou bocuda, não tem problema não, você gosta de emoção, não tenho pena de ninguém não. Vou lá e falo. A outra pessoa diz, ai, Maria Teresa, olha, professora, não, eu vou, mas assim, eu não sei direito o que falar, mas eu vou com o meu jeitinho, sabe? E conquista. A outra diz, não sabe, vai com jeitinho, mas não sabe o que falar. Não teve nenhuma ideia, não tem nenhum plano, o que adianta? E aí começam a aparecer nós, os humanos. Cada um, o outro não tem coragem, o outro tem amor, pensa, é inteligente, mas não tem coragem, não consegue acreditar em si mesmo. E, portanto, toda a coragem que lhe falta atrapalha o amor e a inteligência. Vocês conseguem compreender a metáfora e a beleza que é? E como propõe a nós nos conhecermos? Eu pergunto a você, professor de Londrina, você se aproximaria nesses 4 personagens da Dorothy, está sempre querendo voltar, tá infeliz na caminhada, não está contente, alguma coisa não está no prumo? Ou nós nos identificaríamos com o Homem de Lata? Olha, tá tudo bem, mas eu não consigo assim ser essa pessoa tão amorosa, eu não consigo a entrega que as pessoas querem de mim, eu não tenho essa entrega toda de coração, eu não sou uma pessoa que coloca emoção nas coisas. Ou você é aquela pessoa que pensa, eu sou muito apaixonada, eu sou uma pessoa amorosa, afetiva, mas eu não consigo fazer projetos novos, eu não estou conseguindo estudar, eu não consigo me fixar, eu não consigo racionalizar as coisas, eu me perco no amor. É tanto amor no meu coração que eu me perco, eu coloco a minha família numa cilada, porque eu não consigo racionalizar
e temperar as coisas, porque sempre o excesso de amor me atrapalha. Ou você é do tipo que está em ordem e em paz com aquilo que você ama, racionalmente com aquilo que você escolheu, mas não tem coragem, muitas vezes, de fazer aquilo que é preciso fazer. Então, olha como a gente pode trabalhar com as crianças, com os pais, quem é líder religioso, quem é líder gestor de escola, qualquer que seja o nosso local na sociedade, essa narrativa e todas, eu estou trabalhando essa porque hoje eu escolhi essa para Londrina, mas eu poderia fazer isso com todas as histórias, principalmente as histórias clássicas, que é colocar o meu, atualizar com a minha vida. Eu chamo isso de atualizar. Eu faço uma atualização da história que é clássica para a minha vida. E eles estão todos em busca do quê? Em busca de Oz. Quem é Oz? O que simbolizaria Oz? Quantas vezes nós tiramos aquilo que está dentro de nós e colocamos toda a nossa esperança em outra coisa, em outra pessoa? Não estamos falando aqui das nossas crenças mais sagradas, da nossa religiosidade ou da nossa religião, não. Nós estamos falando de crenças, de valores, de possibilidades que muitas vezes nós colocamos na mão de outras pessoas. Nós damos a rédea da nossa vida para outra pessoa nos fazer caminhar. E aqui talvez esteja a grande sacada dessa obra, porque quando os personagens vão até Oz, Oz não aparece. Oz não quer aparecer. Oz não quer, ele não quer se mostrar. E os meninos ficam muito intrigados. A Dorothy, o leão, o homem de lata, o espantalho ficam muito intrigados. Eles já estão há tanto tempo esperando por Oz e Oz não aparece. E quando Oz aparece, ele são sombras, são luzes, é uma voz fake. Não aparece um ser humano, uma pessoa. O mágico mesmo não aparece. E ele diz, olha, tudo que vocês querem é possível realizar, desde que vocês façam tais tarefas. E como todo conto de fadas, eles recebem uma lista de várias tarefas. Todos têm que sair dali e fazer muitas coisas. E eles saem, porque eles querem muito aquilo que eles estão pedindo a Oz. Então eles vão, eles fazem 1000 planos, 1000 ações, eles vão atrás de matar a bruxa má do oeste, e eles jogam água na bruxa e matam a bruxa. Então tem todas umas aventuras. E eles voltam. E quando eles voltam, de novo, Oz demora a recebê-los. E tem uma curiosidade aqui. Toda vez que eles entram no centro de Oz, dentro da cidade de Oz, todos têm de colocar um óculos verde e não pode andar sem aquele óculos verde. São óculos mágicos que fazem com que tudo fique perfeito, tudo fique maravilhoso. Olha, gente, que coisa mais interessante, né? Quantas vezes as pessoas querem que nós coloquemos óculos para enxergar a realidade de acordo com aquilo que ela, ou ele, ou eles querem que nós enxerguemos. Acima de tudo, é uma obra política, não político-partidária, mas político na ação de ser cidadão. E quantas vezes nós também forçamos as pessoas a colocar um óculos para que vejam o mundo como nós vemos. Principalmente nesses tempos de redes sociais, em tempos de um país tão polarizado, tão dividido em todas as áreas, religiosa, econômica, política, social. A gente quer que o outro veja lá no Facebook, lá no Instagram, com o óculos que nós colocamos para ele ver. Ou alguém de lá quer que nós coloquemos o óculos para ver como se deseja que seja visto. É uma obra fantástica. É, de novo, a gente pensar sobre quem nós somos. Será que o outro não pode entrar na minha rede social com o óculos que ele tem e ver o que ele quiser? Será que eu preciso exigir que ele veja da mesma maneira
que eu estou vendo? Então isso é fantástico. E isso causa um estranhamento para os nossos protagonistas. Mas, na última vez que Oz vai recebê-los, e está enrolando porque ele não consegue fazer nada, Totó sai da onde ele está e entra dentro de um lugar onde o mágico de Oz está e derruba sem querer um biombo. Um biombo cai, outro cai por cima dele, e outro, e todas aquelas luzes, todo aquele cenário é fake. Na verdade, o mágico de Oz é um humano, um ser igual a todos, igual a Dorothy, por exemplo. Não é mágico, não é maravilhoso, não faz com que desejo nenhum de ninguém aconteça. Na verdade, ele é um charlatão. E eles descobrem isso de uma maneira muito assombrosa, porque eles já estão exaustos de tanto lutar para Oz. Olha que lição de humanidade, que metáfora. E eu nem vou desenrolar essa metáfora porque ela nos leva para um lugar muito difícil quando nós enxergamos que pessoas que nós julgávamos que eram maravilhosas, incríveis, não passam de charlatãs. Isso é um lugar que dói muito, né, gente? Dói assim na alma. É uma dor imensa. Mas a literatura não está aqui só para fazer-nos rir. Ela também está para mexer nas nossas dores, para cicatrizar essas dores, para curar essas dores e essas descobertas. Então, ela diz, olha, outras pessoas já passaram por essa dor. Vá na frente, siga em frente. É humano, é absolutamente humano. E aí eles descobrem que Oz, na verdade, Oz conta que ele está ali, ele chegou nesse lugar, assim como os outros, não sabia o que fazer, e ele, então, criou em torno dele toda essa magia, esse mistério, para que ninguém se aproximasse dele e soubesse que, na verdade, ele é frágil, ele é humano, ele é igual a todos os outros. Aqui nos leva para um outro pensamento. Quantas pessoas se colocam num lugar de poder, porque no fundo, são extremamente medrosas, são normais, não tem nada daquilo que oferecem, mas criam um séquito, né? Criam no entorno gente que o admire, gente que faz com que ele tenha um determinado poder que muitas vezes ele não tem. Mas a nossa história vai caminhando para o final e eles começam a conversar, então, e Oz diz, olha, na verdade, vocês não precisariam de mim. Observem, o leão, quando eu pedi para fazer todas as tarefas, ele foi extremamente corajoso. O leão fez tudo o que era preciso para ter coragem e se mostrou muito corajoso. Então você não precisa de mim para ter coragem, leão. Você já é corajoso. Você tem dentro de si a coragem. E começaram a conversar sobre o Homem de Lata. E o Homem de Lata disse, olha, eu fiquei muito triste com você, porque eu perdi a emoção e vim aqui buscar a emoção. E eu perdi a emoção porque um dia eu amei uma mulher. E ele conta toda a história dele, que é linda. Eu amei muito, mas muito uma mulher. Mas a mãe dela não queria o nosso casamento. E assim eu tive de provar todas as vezes que eu amava. E eu fui perdendo um braço, uma perna, e fui colocando o braço de metal. Fui colocando braços de lata. E fui me tornando este homem de lata. Porque, na verdade, eu perdi a capacidade de amar. Eu não tenho mais como amar. Eu amei muito. Eu me entreguei muito a um grande amor. E hoje eu fiquei assim, esvaziado de amor. Gente, é tão impressionante a vida, porque para tanta gente, uma decepção amorosa, uma separação, a perda de um grande amor, e não estou falando só amor aqui no sentido afetivo amoroso, de casamento, mas de filho, de pai, de mãe, de pessoas que a gente ama. E essa perda, muitas vezes, deixa algumas pessoas muito sensíveis, mas deixa outras muito duras, muito endurecidas. Se você vê aí na nossa rede de professores uma pessoa endurecida, amarga,
vai verificar o que aconteceu na vida dela e você vai ver que talvez alguma perda muito grande ou algumas perdas foram empedrando aquele coração. Foram deixando aquele coração igual ao coração do homem de lata. É muito interessante a gente olhar para as pessoas e pensar o que a vida fez com elas e o que a vida a tornou. E tem pessoas que passam pelas maiores durezas do mundo e vão subjetivamente levando isso para algo mais calmo, mais amoroso, mais sereno. E nós não estamos julgando, porque cada um de nós reage diante da vida, das agrúrias da vida, das dores da vida, de uma forma completamente diferente. Uns ficam um homem de lata, perdem a capacidade. Outros se sensibilizam e viram puro amor. Se colocam no lugar do outro, exercitam a empatia. E aqui nós temos, então, esses personagens que o Oz está dizendo agora para o homem de lata. É linda a sua história, mas você sabe amar sim. Em todas as tarefas que eu passei para você, você agiu com amor, com benevolência, com compaixão, se colocando no lugar do outro. Você tem dentro de você o coração. O amor já está dentro de você. Você fez com que voltasse o amor nessa sua trajetória. Você não precisa de mim. O amor está aí. E o espantalho, você espantalho, disse Oz. Você armou as maiores estratégias. Você conseguiu armar todos os planos. Você foi inteligente, perspicaz. Você foi audacioso. A sua inteligência fez com que muitas vezes você salvasse o grupo de vocês. Então, eu realmente não tenho o que dizer a vocês, senão que tudo que vocês procuram, o amor, a inteligência e a coragem, estão dentro de cada um de vocês. E aqui é a grande sacada da história, porque faz com que a gente perceba que a inteligência... Eu sou professor da rede de Londrina, na China. Eu sei onde buscar todo o repertório para fazer com que o exercício da minha inteligência cotidianamente se amplie. Nós temos formação aí na rede, nós temos bibliotecas na cidade, tem uma universidade incrível nessa cidade e outras tantas, desde pública até tantas privadas maravilhosas, incríveis. Hoje tem tudo na internet, os cursos, ou seja, a minha inteligência pode ser aprimorada cada vez mais e isso é maravilhoso. A minha emoção está dentro de mim, basta eu exercitar, basta eu buscar autoconhecimento, querer cada vez mais conhecer os meus limites, conhecer quem é o outro, buscar aquilo que efetivamente importa ao conhecer o outro, a singularidade do outro e exercitar o amor. O amor também é um exercício. Assim como a gente cultiva as plantas, cotidianamente cultiva os pets, alimenta, assim a gente cultiva o amor. Não é um dia, são doses homeopáticas. É devagar e eternamente que se cultiva um grande amor, que se cultiva todos os amores familiares, os amores da escola, dos amigos, os amores sociais. Toda forma de manifestação de amor precisa desse cultivo, de ser regado com muito amor, com muito carinho. E, de novo, a literatura vai mostrando isso, Quer dizer, ela vai brincando com isso. E cada vez que eu e vocês preparamos uma história para as crianças, dividam a história em etapas. E, principalmente, atualize. Pergunte para a história, o que isso hoje poderia significar para a minha criança? O que essa história hoje pode significar na minha vida? E aí as leituras que eu e vocês fazemos são muito mais ricas do que aquelas leituras que a gente tinha no tempo que a gente era criança, que perguntavam coisas técnicas da obra que nunca fizeram muito sentido para nós e até hoje não fazem sentido. Mas quando eu pergunto para a literatura o que ela pode significar para mim, o que ela pode significar nesse contexto, a própria literatura vai trazer rios de respostas, vai trazer um mundo de sugestões e de possibilidades. E vocês devem estar se perguntando sobre a Dorothy. Quando a Dorothy pergunta para o maravilhoso mágico de Oz
como que ela pode fazer para voltar para casa? O mágico diz, Dorothy, você nem mesmo precisava vir até mim. Porque lá no começo da história, a bruxa boa disse para você que bastava, que os seus sapatinhos são mágicos, bastava você bater 2 vezes um no outro e você fazer o que você quer. Ou seja, estava nos seus pés a possibilidade de voltar para sua casa. Bastava você 2 vezes bater os pés. E por que a Dorothy não voltou, gente? Porque no fundo, aquelas pessoas precisavam caminhar ao lado dela. Ela precisava mostrar para o leão, para o espantalho e para o homem de lata os seus verdadeiros potenciais. Quantas vezes eu e vocês, nós, professores principalmente, somos a Dorothy, que na verdade não precisávamos caminhar todas as trajetórias que a vida se apresentou. Mas a gente quis caminhar. A gente meio que esqueceu como que faz para poder entrar nessa caminhada. Para juntos seguir nessa caminhada. E então o Mágico de Oz arruma lá um equipamento, uma geringonça e vai embora. O leão fica sendo o rei de uma localidade. O homem de lata volta para tentar resgatar o seu amor, que ficou perdido. O espantalho vira o líder de uma comunidade, porque ele é extremamente inteligente, extremamente audacioso, extremamente perspicaz. E a Dorothy junta os pezinhos, bate uma vez os sapatos, bate a segunda vez e acorda no Kansas, na sua casa, com o Totó ao seu lado e o tio e a tia na mesma casa, só que agora a casa toda está colorida. No começo, tudo é cinza, tudo é em sépia, preto e branco, é assim descrito no livro lindamente, e agora tudo está colorido, porque a Dorothy está ressignificando, né? A palavra aí que muita gente não gosta, porque está na moda, mas essa é a palavra. Ressignificando o seu cotidiano. Quem sabe a pandemia, por exemplo, não seja a sacudida que a vida está dando e nos tirou daquele espaço que a gente estava e nos levou para um outro mundo. E quem sabe a gente não saiu de dentro de casa e estava buscando fora da casa o Mágico de Oz. E quem sabe agora não é a hora de a gente voltar para dentro de casa, porque ali dentro está o amor. Ali dentro está a possibilidade de eu voltar a ser mais inteligente, de eu me aplicar naquilo que eu preciso aplicar. E quem sabe a pandemia não nos dê a coragem que nós precisamos para seguir adiante. Então, o Mágico de Oz, em busca de Oz, a busca de Oz é a busca de nós mesmos. A busca de Oz é a busca para sermos seres completos, que ama, que pensa, mas acima de tudo, que tem coragem, porque é preciso ter muita coragem nesse contexto que nós estamos vivendo em 2020, caminhando para 2021, muita coragem para assumir os nossos posicionamentos religiosos, políticos, afetivos, amorosos, familiares, profissionais. É preciso ter coragem para assumir as posturas do que nós somos e do que nós desejamos. E é preciso coragem para não deixar com que nenhum, seja dono do nosso destino, da nossa caminhada. Essa caminhada é minha, essa caminhada é sua, é nossa, não é do maravilhoso Mágico de Oz. Porque talvez ele não seja mágico, e principalmente, talvez, ele não seja maravilhoso. Então, essa é a grande sacada da literatura, essa é a grande sacada da nossa vida, é isso que eu gostaria de deixar como possibilidade desse momento com vocês em Londrina, fechando esse ano
tão difícil que a gente está buscando, quem sabe em 2021 a gente não precise buscar fora de nós mesmos tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes, bem-sucedidos, bem realizados e cada vez mais os professores incríveis de Londrina que nós somos. Quero agradecer muito vocês. Me sigam nas redes sociais, @professor.kleber, no Instagram, no Facebook tem uma fanpage chamada Kleber Fabiano, tá aí. A gente tem vários, lá na Fatum Virtual, tem 2 cursos gratuitos para vocês fazerem. Tem um para educação infantil, literatura na educação infantil, ler e contar histórias na educação infantil, e tem outro, letramento literário no fundamental, tudo segundo a BNCC. Tem texto para baixar, tem vídeos para assistir, e tem vídeo da Chapeuzinho Vermelho, que eu faço essa mesma análise aqui, tem vídeo do Patinho Feio, que eu faço essa mesma análise, e para vocês, amigos de Londrina, se coloca lá no cupom Londrina, digita Fatum Virtual, coloca Londrina, além de fazer os cursos gratuitos que eu estou oferecendo para vocês, todos têm certificados, são cursos bem feitos, do jeito que a gente sempre faz. Se colocar Londrina, ainda vocês ganham um super desconto, e os outros cursos ficam todos por R$ 49,00. Cursos de 60 horas, com muitos vídeos, tá, Maria Tereza? Muita coisa para o espantalho que há em nós buscar muito conhecimento. Me sigam, vou ficar muito feliz de ter vocês. Gratidão mais uma vez, Maria Tereza, Ju, gratidão, né? Que bom, que lindo essa acessibilidade. Esse é o caminho de Oz. E, queridos professores de Londrina, feliz rompimento de ano, que ao romper desse ano, a gente rompa também velhas tradições, velhas crenças, e deixe para trás velhos pensamentos e abra para novas possibilidades. Gratidão imensa, espero vocês. Obrigado, Maria Tereza, mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos os meus alunos aí de Londrina, ex-alunos, que agora são amigos. E eu me lembro até agora, Maria Tereza, do Londrina Mais, daquele clima, daquela emoção. Eu me lembro, assim, daqueles aplausos, aquele mar de professores lindos e queridos como vocês são aí em Londrina. Gratidão, feliz 2021, que nenhum Oz nos tire do caminho que é o meu verdadeiro caminho. Gratidão. Kleber, muito obrigada. Eu acho que todos os comentários aqui são no sentido de, assim, eu tô impactada com tudo que você disse, porque eu fiquei me vendo ora em Dorothy, ora em Homem de Lata, ora em Espantalho, Leão, enfim, acho que a gente tem um pouco dessa crise o tempo todo. E na secretaria a gente toma decisão o tempo todo, e aí a gente precisa de muita coragem, de muito amor, porque a vida das pessoas a vida das pessoas é o que mais importa. A gente precisa de muito afeto, toda a equipe da Secretaria de Educação. Então eu consegui ver todo mundo aqui, eu vi um time mesmo. A gente está talvez as pessoas estejam esperando mesmo a vacina como um grande salvador, né? Vamos achar a vacina e vamos voltar tudo ao normal. E essa reflexão me trouxe isso. Não vai ser a vacina. A gente vai ter que se curar nesse caminho. Enfim, eu só consigo ler aqui os comentários da reflexão que você trouxe para nós. Gente, Londrina, quero dizer o seguinte, rede maravilhosa, todos os professores, muitos comentários, professor Kleber. A Aline Perrota escreveu, professor Kleber, I love you, I love you. Aí, no final, as pessoas, agora eu estou entendendo por que a Aline escreveu I love you, por conta disso, porque você é maravilhoso, você nos trouxe muita tranquilidade nesse dia. Eu queria uma live assim, quero agradecer muito a Viviane, a Carla, a Andréia, que conseguiram trazer exatamente o que eu esperava para esse dia. Uma reflexão tão importante dessa, e tão leve, e tão maravilhosa, e tão literária. Gente, Londrina, vamos prestigiar o professor Kleber. Todo mundo, já vou seguir lá, o meu Instagram também é @professora Maria Tereza, já vou seguir. E muita gratidão pela sua generosidade em estar aqui com Londrina nesse período. Ju, mais uma vez, muito obrigada. E Rede, Feliz Natal, feliz 2021,
Deus abençoe todos vocês, todos vocês. Que a gente possa, juntos, recuperar os nossos caminhos aí, que a gente possa se curar, porque não vai ser o Os que vai curar a gente. Nós vamos ter que nos curar nesse caminho. Deus abençoe todos vocês. Olha, vou ficar com saudade, mas a gente só vai se ver de novo em fevereiro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada, professor Kleber, Ju. Obrigada. Feliz Ano Novo! Boas férias! Verdade, Carla, boas férias. Tchau. Tchau.